É uma chance que vos fala Alf neste 2020, março, dia 8, num domingo. Parabéns para todas as mulheres, meninas, as crianças. Que Deus abençoe. Estudo o livro de Hebreus, nas epístolas do Novo Testamento. Esta carta, eu acredito que tenha sido Paulo que escreveu, porque há muitas referências a mensagens e pensamentos das epístolas de Paulo. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Paulo fala aqui na revelação de Deus, coloca já Jesus acima dos anjos. Por quê? Porque essa carta estava, Hebreus da Ásia, provavelmente Colossos, estava muito influenciado pelos gnósticos, pelo culto a anjos. Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então o filho é adorado, enquanto os anjos são ministros labareda de fogo, como vento. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, cetro do teu reino, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então Paulo usa muitas escrituras, usa muito as suas próprias afirmações nas epístolas paulinas. Por isso que o autor, para mim, é Paulo. Alguns dizem que é Timóteo, que era profundo conhecedor das Escrituras, mas não chega nem perto das evidências internas da epístola sobre a autoria de Paulo. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, como roupas serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos de Deus em algum momento diz: sente-se à minha direita, até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados por serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos, eles trabalham pela igreja, pela obra que Cristo fundou na terra. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se formou firme, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois que nos foi confirmada pelos que a ouviram, também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres de distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, ela deixou de fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santificar como os que são santificados, todos vêm de um só, e por isso que Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação e te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda: eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Então essa referência é de Isaías 8:18.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então nós vemos que o pavor da morte, o homem realmente é o rei do terror, sobre o homem é a morte, mas Jesus, fazendo a sua circuncisão na cruz, circuncisão desse corpo de carne de Adão, pela fé, socorreu a descendência de Abraão. Por isso mesmo é necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quanto foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em tudo ele fez igual a nós, seus irmãos, para a nossa salvação, e morrendo na cruz expiou nossos pecados, a nossa culpa diante de Deus. Nos circuncidou do corpo mortal e nos deu a promessa da ressurreição no corpo celeste, como está em 1 Coríntios 15. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a sua casa. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, porque Jesus estava falando pelo Espírito do seu verbo, do seu logos, aos profetas, a Moisés, e organizando a casa de Moisés. Era o anjo do Senhor que lutava por Israel também. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edifica todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo minha prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mal descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo e de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se dignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam encontrar por causa da incredulidade. Então, o grande problema, o grande mal hoje da sociedade moderna é a incredulidade. Não creem que Deus é o Criador, que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado para a remissão, não creem em expiação, necessidade de arrependimento na sua consciência não existe, mas apenas os prazeres dessa vida, os ganhos dessa vida. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar em um descanso. Então Deus usou aquela geração que saiu com Moisés para morrer no deserto, porque eles não foram fiéis à sua fé. Tenhamos cuidado para não perecer algum de vocês deixou de alcançá-la, o descanso de Deus, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, novamente no mesmo lugar não entraram no meu descanso, visto portanto que resta entrar alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia
segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa ser compadecer da nossa fraqueza, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aqui ele vai falar da missão, da função de Cristo como sumo sacerdote. E ele falou aqui sobre a geração caiu no deserto por causa de deixar o coração endurecer pelos desejos, pela comida, a falta pela carne, pela água amarga, pela cruz, enfim, né? Não suportaram a cruz, os sofrimentos passageiros dessa vida, para entrar no descanso, no galardão eterno da vida eterna, na Jerusalém celeste e no paraíso celeste, por falta de fé. Queriam só a vida imediata aqui. Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens para oferecer dons de sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão aqui. A questão do sacerdócio de Cristo, ele vai falar de Abraão, de Melquisedeque, e da grandeza de Melquisedeque sobre Abraão e sobre os levitas e os sacerdotes judaicos. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar um sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse: você é meu filho, hoje te gerei. No Salmo 110, está no Salmo 2, 7. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa referência é de Salmo 110, 4. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus nomeou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento... Então veja, Paulo, isso aqui o autor foi um professor que ensinou muito aos judeus na Ásia, em Colossos, em Éfeso, Laodiceia, e para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base da arrependimento em obras mortas, e da fé em Deus, ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez forem iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, o poder do mundo vindouro, e caíram sim é impossível, outra vez renovaram para impedimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a zombaria. Então aqui você veja a luz, o dom celestial do Espírito Santo, a boa palavra de Deus, o poder do mundo vindouro, são maiores do que o ensino, as doutrinas do juízo eterno, dos batismos, imposição de mãos, da liturgia cristã e da igreja. Por quê? Porque isso é perfeito, isso é eterno. Tudo que é eterno do Espírito Santo e do céu são poderes eternos do mundo vindouro, né? E muitas coisas de batismo, muitas coisas da fé passará, essas coisas de obras mortas, de arrependimento, isso aí vai passar, o mal vai passar. Então, se a pessoa, apesar de ter vivido todos esses poderes do céu, ainda quiser os problemas, essas limitações do mundo, da vida, do corpo adâmico, da carne, né, vai expor a expiação da cruz,
de Cristo como zombaria de Deus. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas azuis para aqueles que a cultivam, essa é a bênção da parte de Deus, mas produz espinhos e erva daninha, é rejeitado e está perto da maldição. Então a fé tem que amadurecer, produzir frutos para a confiança daqueles dons celestes. Quanto a vocês, meus amados, ainda não falamos dessa maneira, estamos certos que coisas melhores lhes esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ele vai citar os heróis da fé, e cada herói está nos mostrando o conteúdo da fé, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, disse que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, a palavra de Deus é o nosso refúgio. E a promessa, a fidelidade de Deus, também está dentro do nosso refúgio. Temos essa esperança por âncora da alma, e esse nosso refúgio é uma âncora para a nossa alma segura e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu. Jesus está lá nesse santuário, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tem se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus o consagrou e o chamou segundo a ordem de Melquisedeque, e ele vai falar um pouco sobre esse sacerdote que abençoou Abraão e os levitas que estavam em Abraão. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, em Jerusalém, sacerdote de Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, seja de seus irmãos, embora eles sejam descendentes de Abraão. Então veja que Deus concedeu dízimos à tribo de Levi, descendente de Abraão, mas Abraão pagou dízimo a esse grande sacerdote Melquisedeque de Salém, Jerusalém. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Porque assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Nossa, esse Melquisedeque não pode escrever quem era, parece até a encarnação do pai, né? Antes da encarnação do filho. É muito estranha essa figura do Novo Testamento de Melquisedeque, né? Essa análise de Melquisedeque do Antigo Testamento. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aqui é de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Então a lei que Jesus era a tribo de Davi, tribo de Judá, não consagrou a lei de Moisés, porque ela só consagrava levitas, da tribo de Levi, para sacerdote. Mas foi Melquisedeque, foi Deus próprio do céu que nomeou Jesus. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdote, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surgiu outro sacerdote constituído, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim, porque dele se testifica. Então, os mandamentos do Novo Testamento, da lei de Jesus, é um mandamento de uma lei que não tem fim, de uma lei eterna, de uma aliança eterna, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus é um sacerdote que não morre, ele não precisa de sucessor.
Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você ser sacerdote para sempre. Então houve um juramento do Senhor, enquanto que os sacerdotes levitas não foram jurados pelo Senhor. Por isso mesmo Jesus se tornou o fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, altado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como são sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, o juramento de Deus foi para o Filho ser perfeito e pelo seu sacrifício adentrar no céu. Então, ele adentrou pela oferta do seu próprio sacrifício. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui, o tabernáculo de Jesus é no céu, então precisa um sacrifício melhor, um sumo sacerdote melhor, e um sangue melhor do que o de animais, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, esses ministram em figuração das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então as coisas de Moisés, da lei, são modelos, são sombra do tabernáculo real, verdadeiro e eterno de Jesus, do sangue do sacrifício eterno e da aliança eterna, profetizada por Jeremias, Isaías. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excedente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, e de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa é a repreensão de Jeremias, porque eles quebraram a aliança, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que eu os tomei pela mão para tirar a terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, primeiro as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próprio, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades darei de misericórdia, seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna-te quadra primeira. Então você tem essas doutrinas em Colossenses capítulo 2, Jeremias 31, 34. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ora, a primeira aliança também tinha precedido o culto divino de seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava um candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhe. Depois que foram feitos todos esses preparativos, o sacerdote entrará continuamente no primeiro tabernáculo para realizar o serviço sagrado, mas no segundo o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano. Então você tinha no tabernáculo 3 ambientes. Primeiro o céu, passava a porta do tabernáculo, o muro da tenda, depois o lugar santo, tinha outra tenda, outro véu, e depois no terceiro véu, como terceiro céu, o santo do santo, a presença de Deus, onde Jesus está. Não sem sangue que oferece por si pelos pecados e ignorância do povo, entrava o sumo sacerdote. Com isso o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não estava se manifesto, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, isto é, uma parábola para a época presente, na parábola, sombra, modelo
do tabernáculo eterno, qual se oferece dons de sacrifício, embora esse que diz respeito à consciência seja ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passa de ordenança da carne, baseada somente em comida, bebida, diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, então a perfeição que aperfeiçoa a lei é que o tabernáculo não foi feito por mãos humanas, nem nesta criação, e que está no céu, e não com sangue de bezerros, de bodes, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obteve uma eterna redenção, e a redenção e o perdão dos pecados é eterno. Portanto, seu sangue de bode, de touros, de cinza, de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito é eterno. Então, o Espírito também é eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificaram a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Então, o testamento que Jesus assinou por nós apagou os pecados que foram revelados na lei. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopa, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então a aliança tinha que ter sangue, mas não de animais. Foi do próprio Filho de Deus, amado, herdeiro de todas as coisas. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, toda a lei, todo o tabernáculo, todo o sangue, tudo é perfeito nessa nova aliança de Cristo e é eterno. Até o tempo da lei de Moisés era passageiro. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Então ninguém pode dizer que nós não somos redimidos com redenção eterna, com o sangue de uma aliança eterna, não só nessa geração, mas para as próximas criações de Deus. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, aqueles que querem Jesus, esperam em Jesus, morrerão uma vez e não serão mais julgados, porque a redenção é para uma vez, o sacrifício foi de uma vez, para toda a eternidade da bênção da herança dos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Então, se Jesus morreu só uma vez, parou os sacrifícios, então foi eficaz para todos os pecados sob a lei, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício ocorre a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então nós temos Colossenses 2, nós temos aí Salmo 110. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, já anunciava Davi, o profeta Davi. Depois de dizer como assim o sacrifício, oferta, holocausto, oferta pelo pecado, não quiseste nem deles te agradaste, coisas que se oferece segundo a lei, no segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele morreu e moveu primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então veio o processo da santificação do Espírito Santo por esse sacrifício de Cristo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia
para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se diante de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre que estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescento também: dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Então, nós temos várias citações de Mateus 18, Tito 2, Jeremias 31, 33, Efésios, então Isaías 26, Deuteronômio 32, Lucas 12. Então nós vemos que é uma gama de referências de provas internas da Epístola de Paulo. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então Paulo usava muitas escrituras para convencer os judeus. Portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo uma grande sociedade sobre a carne de Deus. Então o diabo, a morte já não assusta mais, nós entramos no santuário de Deus pelo sangue de Cristo e ficamos em paz com Deus, esperando as promessas da ressurreição no corpo celeste. Aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar do propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não é sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo de fogo vingador prestes a consumir o adversário. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então Deus vai vingar o mundo que não aceitou o Evangelho de Cristo, conforme foi revelado pelo mistério da palavra do ministério de Paulo aos gentios e Pedro aos judeus. O Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês tentaram grande luta e sofrimentos, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem instalados quanto para serem maltratados, insultados. Em outros, vocês se tornaram copartícipes como aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, Paulo aqui, os imperadores já tinham perseguido os cristãos e eles perderam até os bens. Então, Paulo está faltando pouco, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo verá pela fé. Se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então agora nós estamos preservando não só a vida, mas também a alma em Cristo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos tiveram um bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então a fé é criacionista, não tem como tirar a criação de Deus e ainda ficar com a fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Então, vida eterna, a fé é um sacrifício, contém o sacrifício de Cristo. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que recompensa os que o buscam. Então, Enoque é prova da santificação do Espírito Santo, que atua pela fé. Pela fé, Noé, divinamente inspirado a respeito de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Então a obediência, como Noé, mesmo as
diante das grandes impossibilidades. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então a fé contém um lugar onde nós vamos viver, a casa do Pai, em João 14, 1:3. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, porque considerou fiel aquele que queria haver feito a promessa. Por isso também um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então também é descendência, é família, fé, também na família. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram de longe e eles se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam está procurando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de votar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é celestial. Então a pátria dessa nova aliança celestial superior à pátria terrestre de Jerusalém. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência haverá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então a fé também é na ressurreição, de poder da justificação do sangue e ressurreição de Cristo pela fé. Igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção dos erros dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito de seus próprios ossos. Então, nada de cremação, né? Pela fé, nós conservamos nossos próprios ossos, os guardamos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então a gente não pode ter temor sobre as autoridades, mas a Deus. A gente tem que honrar as autoridades, mas não temê-las. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazer transitório do pecado. Entendeu que ser depredado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então é deixar o tesouro, a avareza nesse mundo, esperar em Deus. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então Moisés estabeleceu também a prática da Eucaristia. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então a fé que desafia até a própria natureza, mas mantém a confiança em Deus. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seus resgates para obterem ressurreição superior, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, assim até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha de cabra, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antos da terra. Todos estes, mesmos tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande número de testemunhos, livremos de todo o peso do pecado e tão firmemente apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não restiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas da tempestade, ao toque da trombeta, ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal que se tocar ao monte será apedrejado. Na verdade, pensar que era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e tremo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celeste, a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Então, os santos estão no céu, mas não vemos, não falamos com ele, não sei em sonho, pois se os que ou alguma visão de Deus, mas eles estão lá também, não quer dizer mediunidade, não quer dizer nada disso, porque eles estão descansando. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Aqui o pré-tribulacionismo, nosso reino é inabalável, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Seja constante amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade, pois algum praticando sem saber acolheram anjos. Amor fraternal com hospitalidade. Lembre-se dos presos e como se estivesse na cadeia com eles, assistência nas prisões, que sofrem maltratados como vocês fossem os maltratados, e do honra em todos seja o matrimônio, bem como lá o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros adultos, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você e nunca jamais abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que alguém pode me fazer, o homem ou o inferno. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imite a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. 13:8. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é teu coração confirmado com graça e não com alimentos,
que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos uma tora do qual o ministro do tabernáculo não tem o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos como sacrifício pelo pecado tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Então nós devemos sair do mundo, ser humilhados pelo mundo e receber os sacrifícios e o sofrimento que Cristo sofreu, levando a nossa cruz, mas ele também será exaltado por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa seu nome. Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Concluindo, obedeçam aos seus líderes e ser submissos a eles, a hierarquia na igreja, a unidade, pois eram pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. O contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Ora por nós, pois estamos certo que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é concreto, o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que ele seja restituído o mais depressa possível. Então também o autor aqui estava preso, né? Provavelmente assim como ele escreveu para a igreja de Colossos, na mesma época, ele escreveu para os hebreus de Colossos e das regiões da Ásia, das igrejas. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor do ovelheiro, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possa fazer vontade dele, que ele opere em nós, que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência as palavras de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, se ele vier logo irei vê-lo na companhia dele. Então Timóteo tinha sido preso, estava provavelmente perto de Paulo. Sabem todos que seus líderes, o bem, como todos os santos da Itália, mandam saudações, a graça esteja com todos vocês. Então ele estava preso na Itália, tinha enviado Timóteo. Então veja que tudo concorre, as evidências internas, para a autoria de Paulo, carta dos Hebreus, Shalom Hashem, que nos falou alto, crescimento do ministério da Igreja de Jesus, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor sumo sacerdote da nossa aliança eterna, e aqueles que reconciliam com Jesus, e os nossos ouvintes, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Shalom Hashem, a paz do Senhor.